Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h07 e para a nossa entrevista número 1034 já está aqui na nossa bancada a advogada especialista em direito penal, a doutora Rita Barbuio. Doutora Rita, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, Márcio, André, bom dia, Ellen, bom dia a todos os ouvintes e agradeço mais uma vez, poder estar aqui com vocês, conversando um pouco nessa manhã de quinta-feira de um assunto de tamanha relevância, como o surgimento dessa lei nova. É uma lei recente mesmo, que é o vicaricídio. Parece que a gente não falava, não usava essa terminologia até bem pouco tempo atrás, né, doutora? Sim, essa lei 15.384 de 2026, ela é agora uma lei de abril desse ano. E como todas as leis, Márcio, nós costumamos falar que as leis, elas decorrem, o Congresso Nacional sempre atende à demanda, aos pedidos da sociedade. Entendi. Nós tivemos um caso recente. Esse crime e essa forma de crime contra a mulher, ela já existe há tempos, mas essa figura e esse nome é novo realmente pra gente. Tá. E foi devido, o fato acho que deu maior repercussão a ele, foi aquele caso famoso que nós tivemos agora, infelizmente, daquele secretário de governo de Goiás, de Itubiara, que matou os filhos, se matou, se suicidou posteriormente e deixou uma carta pra mãe, das crianças, dizendo, olha, a culpa dos seus filhos terem morrido é sua. E isso é efetivamente o que trata do vicaricídio e fez com que essa lei agora em abril, recente, há pouco, surgisse e tratasse desse assunto. E o que muda agora, doutora? Qual o objetivo dessa lei? É só dar visibilidade para isso, O que ela traz para melhorar ou então corrigir alguma coisa que não estava ainda no nosso Código Penal? Nossa, André, essa lei, ela é tão importante, tais quais tantas leis que nós estamos vendo aí, agora recente, a semana passada, da questão da extensão da medida protetiva, não só a crimes de violência doméstica e familiar, que é muito importante, era uma demanda, que precisava. E essa lei, ela traz uma nova forma de violência contra a mulher. Então, ela muda a Lei Maria da Penha, que já tinha violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, e agora nós temos uma outra forma de violência, que é a violência vicária. E se vocês me permitem, é importante que a gente diga aqui, a violência vicária e o vicaricídio, eles não são a mesma coisa. Na verdade, a violência vicária é aquela violência por delegação. Eu faço mal, eu maltrato, eu ameaço, essa é a violência vicária. Eu humilho um filho, um pai, uma pessoa sob a guarda e responsabilidade da mãe, para e com a finalidade específica de causar mal, de causar controle, de causar sofrimento àquela mulher, em relação de violência doméstica e familiar, nesse contexto. Isso é uma violência vicária. Eu faço mal a um terceiro ligado àquela mulher para causar a ela um sofrimento. Só a mulher? Só a mulher em relação de violência doméstica e familiar. E o que é o vicaricídio? É a forma extrema da violência vicária. Na verdade, o vicaricídio, ele é idêntico a um crime de homicídio. É um artigo novo, é um crime autônomo, mudou tudo. Hoje a gente tem um crime que se chama vicaricídio. Qual é a figura? Matar. Só que é matar alguém que tem esse vínculo direto, afetivo com a mulher. Desde que fique provado que a intenção, quando eu matei o filho, foi de atingir aquela mulher, de causar uma dor, um sofrimento. É uma forma de violência psicológica extrema contra a mulher. Ou seja, você vai ficar viva, mas você vai carregar para a vida inteira a culpa do seu filho ter morrido, porque foi por causa de você. Isso tem uma pena própria, 20 a 40 anos, tal qual o feminicídio. Então hoje é um crime autônomo. É uma forma de homicídio, mas ela é uma forma de homicídio qualificada. É isso que eu ia perguntar, é um qualificador? O que muda do homicídio para isso? Porque a pena do homicídio também é igual? É 20 a 40? Não, na verdade, a figura matar é a mesma. Só que é diferente. O homicídio, há uma briga no estabelecimento, não tem violência doméstica e familiar, não tem violência de gênero contra a mulher, é uma pena de 12 a 30 anos se ele for qualificado. 12 a 30. Se for o feminicídio, André, matar a mulher por relação doméstica e familiar ou por questões de gênero, nós falamos do feminicídio, que é 20 a 40. Aqui é diferente e é tão importante a tua pergunta porque, veja,
Não é sempre eu vou dar um exemplo, né? Que um homem mata o filho que vai constituir vicaricídio. Esse crime é um homicídio, mas ele tem uma finalidade que tem que ficar provada específica. Ele matou aquele filho para causar uma dor e um sofrimento e uma punição àquela mulher. Se não ficar provado isso, eu falo num homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Para que eu fale, Ellen, de um vicaricídio, tem que ficar provado que aconteceu num contexto de violência doméstica contra a mulher é a vítima indireta, mas tem uma vítima primeira. Eu maltrato o pai, o ascendente, o descendente, o filho, para causar essa dor e sofrimento à mulher. Essa finalidade específica, ela tem que ficar provada. É tal qual o feminicídio, né? Não são todas as mortes de mulher que tipificam um feminicídio. Tem que restar provado que foi no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ou em razão do sexo feminino. Entendi. Aí eu tipifico esses crimes que têm finalidade dolo específico. Mas não é uma qualificadora, é um crime autônomo. A gente tem uma figura lá, artigo 121B. É um crime próprio, 20 a pena mínima, 40 a pena máxima. Agora, a gente está falando principalmente dos filhos, né? Sim. Mas também, como você acabou de dizer, dos pais e também de algum parente próximo e tal, né? Sim. Porque o filho foi baseado, inclusive, da lei existir quando nós tivemos esse crime lá em Tubiara, né? Uhum. Mas também uma violência contra os pais da ex-esposa, da ex-companheira também caracteriza o vicaricídio, né? Sim, porque é uma violência no âmbito doméstico e familiar. Os que mais nos chamam a atenção é quando envolvem o pai, o ascendente, o enteado daquela mulher. Mas sempre que tiver um contexto de violência doméstica e familiar e o desejo daquela pessoa, não necessariamente do homem, né? Porque eu posso falar de uma relação homoafetiva, né? O desejo daquela pessoa for atingir aquela mulher, causando sofrimento a um terceiro, então eu mato um terceiro, eu tento matar um terceiro ligado intimamente àquela mulher e fica provado que o meu desejo foi, eu tô fazendo isso, mas eu quero atingir você. Eu tenho duas vítimas, né? Eu tenho o pai, eu tenho o enteado, eu tenho alguém sobre os cuidados daquela mulher, mas desde que fique provado, e aí eu falo do vicaricídio, que é causar a dor e o sofrimento, uma punição, um controle àquela mulher. Entendi. O matar é a forma mais grave, né? Que é o vicaricídio, mas eu tenho uma violência vicária maior. Às vezes eu tenho uma humilhação a um filho ou a um pai, eu tenho uma ameaça, uma intimidação. Isso eu já falo não, isso já é uma violência vicária, né? Eu estou punindo alguém, mas o meu objetivo primordial é prejudicar ou causar um sofrimento. É uma dor psicológica intensa causada àquela mulher que vai ficar com a culpa pro resto da vida, né? Eu tô viva, mas eu tô carregando isso comigo, né? Aquele meu filho, o meu pai, o meu irmão, eles morreram por minha culpa. Aquele caso, desculpa, doutor, aquele caso que nós tivemos no Rio de Janeiro, de um ex-vereador que acabou matando o filho da companheira, que não era filho dele, né? Uhum. Eu esqueci o nome, foi um caso bastante famoso, né? É o Jairinho, né? Eu acho que é esse o nome, acho. É do vereador. Também caracteriza o vicaricídio? Ou não? Veja, essa lei aqui, ela não vai colocar para fatos não é pretéritos, né? não retroage, porque ela é prejudicial, né? Um caso que ficaria num homicídio qualificado de 12 a 30, hoje a gente fala de 20 a 40, né? Mas naquele caso, o que eu teria que provar, Márcio? A gente não dá para falar aqui que não caracteriza. Eu teria que provar. O intuito dele foi causar um sofrimento, ficou provado. Cabe ao Estado, ao Ministério Público provar. O objetivo dele era causar uma dor, um sofrimento, um controle, uma punição da mulher, da ex-mulher? Se a resposta for sim, nós estamos diante de um caso de vicaricídio. Que naquela época não o foi, porque nós não tínhamos essa figura legal, né? Mas teria que ficar provado, tem que ficar provado essa finalidade específica. Mas nesse caso, me parece mais ou menos assim. Eu acho que ele não queria causar um mal para a companheira. E era difícil para ele aceitar um filho que não era seu, de uma outra pessoa morando junto com ele. Se não tem essa finalidade específica, não caracterizaria.
Entendi. O nome do menino era Henri Borel. Henri Borel. Exatamente. Nesse caso aí, se não ficasse na época, se houvesse essa lei provado este fator, e quem tem que provar esse fator é a acusação, esse não é um fator que nós temos, veja, para uma punição, ele não pode ser, mas poderia ser, teria que ficar provado. Tá? É difícil? Não é, porque normalmente esses crimes, eles não acontecem de uma hora para outra, eles já vão deixando recados, né? Nós temos testemunhas, nós temos mensagens, hoje nós temos publicações, cartas. Normalmente esse crime, ele deixa recado. Redes sociais, né? Rede social, porque a pessoa que faz, olha que cruel, né? Ela quer deixar esse recado para a mulher. É uma forma, eu não vou te matar. Eu quero matar alguém vinculado extremamente, com um vínculo afetivo muito forte a você, para que você carregue isso para sempre. Então, esse recado, ele normalmente fica muito claro quando se trata de uma violência vicária ou de um vicaricídio. E existe a tipificação da tentativa também, porque, por exemplo, nós temos a tentativa de homicídio. Sim. E aí a pessoa que tentou matar alguém responde por isso. Existe já essa tipificação tentativa de vicaricídio? Sim, se ficar provado que a minha intenção quando eu atentei contra a vida daquele filho era atingir a mulher, mas eu não consegui por circunstâncias alheias à minha vontade, algo me impediu, sim, eu falo de uma tentativa de vicaricídio. Aí eu tenho a pena ali de 20 a 40 com a redução. Ok. E a lei, né, que é a lei 15.384 de abril de 2026, ela tipifica o vicaricídio como crime hediondo. Sim, sim. O que isso significa? Olha, tal qual o feminicídio e o homicídio qualificado, o vicaricídio também alterou essa lei, agora de 2026, de abril, ela altera a lei de crimes hediondos também, a 8.072. O que isso significa é que com a hediondez, ou seja, a maior reprovação, todo crime tem a reprovação, né? Mas com a maior reprovação que tem um crime hediondo, por um exemplo, André, a progressão de regime dessa pessoa, ela é muito maior do que se nós estivéssemos diante, por um exemplo, de um homicídio simples. Então, feminicídio, homicídio qualificado e vicaricídio, a progressão, ela é extremamente, esse cidadão, ele vai ter que cumprir quase que a totalidade da pena para que ele possa progredir de um regime, por um exemplo, fechado, porque a pena inicial de um crime desse é fechado, porque é uma pena muito superior a 8 anos, para depois ir para um semiaberto e para um aberto. É muito maior esse tempo. E aí, aproveitando a tua pergunta, também foi alterado por essa lei aqui, ela trouxe várias alterações. O uso imediato de tornozeleira eletrônica, como uma forma de controle, tá? E nós já temos hoje também descumprimento de medida protetiva. Nós temos ali o uso de tornozeleira eletrônica, aquela pessoa que não cumpre medida protetiva, que é reincidente em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, e nesse caso aqui também, para que nós tenhamos um maior controle. E a gente tem causa de aumento de pena aqui também, tá? Além dessa pena de 20 a 40, eu posso aumentá-la até a metade, se o crime for na presença física ou virtual dessa mulher a quem se pretende atingir, em descumprimento de medida protetiva, ou contra uma criança, um adolescente, um idoso, um vulnerável. Então, isso ainda torna o crime mais grave. E aí eu posso aumentá-lo até a metade. Isso previsto nessa lei aqui também. A senhora acredita que o uso da tornozeleira, a medida protetiva, ela tem inibido o agressor de cometer o crime? Porque a gente acaba dando algumas notícias aqui, de mesmo com tornozeleira, mesmo com medida protetiva, ele vai e comete o crime. O que poderia ser feito mais para diminuir isso, doutora? Olha, Márcio, a nossa lei, ela é muito, a nossa lei é muito boa. Uhum. E ela vem a cada dia ela vem melhorando, em especial no combate à violência contra a mulher, né? Na violência de gênero, enfim. E essa lei do vicaricídio, ela vai trazer ainda maiores mudanças. Daqui a pouco nós vamos estar falando, tenho certeza, essa lei ela vai estender, tá? Ela não vai ficar nessas situações eu tenho quase certeza, é só no contexto de violência doméstica e familiar. Eu acredito que isso aqui vai ter outros desdobramentos não muito tardios, não, tá? Diante da necessidade. Eu vejo a lei e as medidas protetivas, e falo atuando aí na prática, como muito eficientes. Infelizmente, há pessoas que, mesmo com uma medida de proteção, descumprem. É um outro crime, um crime autônomo. Aqui aumenta a pena do vicaricídio, né? Até dobra.
aumenta da metade, mas já é um crime autônomo também, com pena de 2 a 5 anos. A tornozeleira, então, é muito mais importante, porque eu tenho um controle, né, em tempo real daquela pessoa. O botão, que também é previsto com essa lei, e com as medidas de tornozeleira eletrônica, então a mulher fica com aquele botão que pode ter aquele acionamento. O botão do pânico? O botão do pânico, para ter um acionamento mais direto. O que eu vejo? Que não são as nossas leis, mas às vezes na prática, Márcio, nós não temos, talvez, é muito difícil você ter um controle total. Se a pessoa for e descumprir, o Estado ele entra depois para punição. Mas há pessoas que efetivamente descumprem. Talvez mais tornozeleiras eletrônicas, porque nós não temos tornozeleiras eletrônicas para todo mundo. Talvez fosse importante que todas as pessoas acusadas, né, em tese, um agressor, lógico que nós temos sempre o direito aí da ampla defesa, do contraditório, né, da presunção de inocência, mas que essas pessoas tivessem esse controle mais direto. Então, talvez mais tornozeleiras eletrônicas, um controle mais direto. Aqui em Botucatu nós temos, né, aqueles cursos de reciclagem do agressor. Eu vejo isso como, assim, extremamente importante, porque às vezes a pessoa ela pratica alguma forma de violência e culturalmente para ela aquilo não é uma violência. Então esses cursos de reciclagem eles se mostram muito importantes. Então eu acho que algumas medidas têm que ser adotadas, óbvio, tudo para melhorar. Mas a nossa lei eu não vejo ela como ruim, não. Ela tá ficando cada vez mais firme. Só que não é só a lei, né? Uhum. Tem que ter uma cultura, desde as escolas. Nós temos uma sociedade patriarcal. Nós ainda temos uma cultura muito machista. Então, nós precisamos combater, e eu acho que a questão educacional, não é só aumentar a pena. Eu acho que só aumentar a pena é importante, mas não vai solucionar. O conhecimento, inclusive, do que é o vicaricídio, entrevistas como essa ajudam também? Sim, esses debates, esclarecimentos, porque às vezes aquela mulher está sendo vítima de uma violência, não dessa forma última aí, né, do vicaricídio, mas de uma violência vicária. Ela vê um companheiro, por um exemplo, fazendo mal, intimidando, humilhando o seu filho por não aceitá-lo, né, para querer causar dor ou controle das atitudes dela, e ela nem sabe que isso é uma forma tão grave de violência. Nós estamos tomando corpo agora desse assunto. Então ela fala, nossa, eu não acredito que o meu filho está sendo punido e eu estou sofrendo tanto. Isso é uma violência tão grave que hoje está lá na Lei Maria da Penha. Então esses debates, palestras, debates sobre o assunto, tornar esse assunto público, isso encoraja aquela mulher vítima de violência também. Quantos casos que nós não vemos, né? Essas campanhas, o mês agora que nós estamos ainda, né? De agosto lilás. Então, tudo isso é super importante, porque é uma questão cultural. Não é só aumentar a pena. Isso, se fosse só aumentar a pena, nós falamos no feminicídio de 20 a 40. Então, se só isso impedisse, mas infelizmente os dados dão conta que não. Desde o ano de 2024, a nossa lei vem sendo aumentada e o ano passado nós tivemos índices altíssimos. Esse ano também, né? Altíssimos. A doutora falou da tornozeleira eletrônica, né? De aumentar a quantidade disponível. É um equipamento tão caro, tão difícil de aumentar a quantidade, né, disponível. E há estudos, há um desdobramento de melhoria, até de monitoramento dessa tornozeleira, não? Da tecnologia? Até emendar, era uma pergunta que eu iria fazer aqui também, porque já surgiu aqui uma ideia uma vez de dar choque no agressor. A tornozeleira dá choque. Se ela se aproximar, se o agressor se aproximar da vítima, ter alguma ferramenta que possa detectar a presença e dar choque. Isso na Constituição seria possível? Emendando com a pergunta da Eva. Tá, vamos lá. Claro que é um equipamento que tem um custo para o Estado, né? Veja, tudo que demanda um custo aí do Estado, nós sabemos que é complicado, né? Não é fácil. Vejam as penitenciárias, né? Todas elas com superlotação. Então nós temos que ter mais investimento nessa parte, né? Infelizmente, infelizmente nós precisamos, né? Demanda um custo para o Estado, sim, mas eu tenho certeza que o resultado adiante vai ser positivo.
Por quê, Ellen? Porque os estudos dão conta que o uso de tornozeleira eletrônica, e veja, não é de uma... Eu também não sou favorável a ser usado de uma forma aleatória. Tem que ver a pertinência e a necessidade, porque é uma forma de privação da liberdade, né? Então, como uma medida cautelar para conter aquela violência ou garantir uma segurança à mulher, de fato. Inibe por quê? Inibe mais... Veja, eu não tenho só um controle de um policial ou de uma guarda, eu tenho um controle direto em mim. Então, inibe. É positivo. Os efeitos, os dados dão conta de que o uso de tornozeleira eletrônica, quando ele é extremamente necessário, ele é positivo. No seu caso, André, olha, veja, interessante, até seria uma forma de um maior controle, mas aí, eu não sei, nós teríamos que ver isso aí um pouquinho mais a fundo, porque nós temos a Constituição Federal e aí nós temos uma maior invasão da privacidade e uma forma de uma lesão direta também àquela pessoa, né? Então aí eu já não sei. Olha, é um assunto que eu até vou buscar e também interessante. A gente ainda falou, de repente não dá choque, mas de repente acionar algum alarme quando se aproximar demais, não sei, alguma coisa, chamar atenção de alguma isso forma. nós temos. Choque, viu? Um choquinho. Um choquinho leve aí eu já sem não... causar lesão, doutora, só um choque para derrubar só. Eu acho que um sinal, nós já temos o sinal, né? Ele é rastreado. Eu ainda, André... Mas o sinal seria só pra polícia. Pra central. Então, mas digo um alarme ali no local, onde chamar a atenção de todo mundo. Não, aí ok. Sabe assim? André, eu particularmente sou favorável a uma questão mais pontual. Por um exemplo que a Ellen tá nos dizendo, um alarme um pouco mais... Chamar atenção. Chamar atenção, né? Como um alarme de um portão, como... Mas é uma coisa para se discutir. Eu vejo como delicado. Até porque, de repente, olha... Aquele choque que não é nada que vai derrubar o possível agressor, mas para ele saber assim, olha, você está sendo monitorado, nós estamos sabendo que você está se aproximando, não é? Aquele choquinho para alertar o possível agressor que ele pode cometer desde que haja eu vejo como positivo, tudo que vier para ajudar é positivo, claro, né? Mas desde que haja um estudo, óbvio, né? De que isso não venha causar nenhum tipo de dano, nenhum tipo de lesão, desde que haja um estudo nesse sentido e que só fosse mais um sinal inibidor, ok, eu não vejo nada de mal nisso. Mas aí, né, nós teríamos que ver direitinho aí como que isso sairia na prática. Nós tivemos um caso, eu acho que foi no domingo, de uma pessoa que descobriu que a filha de 5 anos passou por uma violência sexual por parte do padrinho da própria criança de 5 anos, né? E a menina de 5 anos falou para a mãe. E a mãe tentou, foi no domingo, e ela tentou, a Delegacia de Defesa da Mulher não estava funcionando. Ela tentou o Conselho Tutelar, não atenderam, tá? E aí, coincidentemente, no próprio final de semana, ela encontrou o agressor, que era tio dela, casado com a tia dela, e ele sabia que ela sabia. E ele veio para cima dela, ela usou um canivete e estocou o agressor lá, e não chegou a matá-lo e tudo mais. E aí eu vi essa notícia e aí eu vi a repercussão nas redes sociais. Ela tentou a DDM, ela tentou o Conselho Tutelar e ela usou. E aí as pessoas dizendo, eu quero um canivete, sabe? Então é uma situação complicadíssima que aumenta a violência e de repente aquela situação não é a situação real, enfim, é uma coisa muito complicada. E a DDM não funciona mesmo aos finais de semana? Nós temos, claro, né, o plantão policial, né? Plantão policial. Mas nós temos, e vai ser o ideal, viu, Márcio? E aqui também é uma outra questão que dá ainda maior segurança à população de uma forma geral, porque esses tipos de crime, quaisquer crimes, né? Não tem hora marcada para acontecer. Pode acontecer no sábado, no domingo, no feriado, claro, de dia, de noite. As delegacias, que nós não temos em todos os lugares, mas que já é uma determinação da Lei Maria da Penha, especializadas, 24 horas, com funcionamento 24 horas, aos sábados, domingos e feriados, é uma questão que é importante que venha a se ter e o seu funcionamento. A gente está engatinhando ainda sobre isso? Na verdade, é toda a questão de um aparato. Nós não temos ainda justiças e varas especializadas em violência doméstica e familiar em todo o estado,
né? Imagine o Brasil, né, que é extenso, mas já é um comando da Lei Maria da Penha, né? Mulheres em delegacias especializadas, atendimento prioritário por mulher, isso tudo já vem da nossa lei. Por isso que eu digo, a nossa lei, ela está boa, a nossa lei, ela é boa. Tem que ter políticas de colocar efetivamente isso em prática. O que a gente precisa agora são mecanismos para que isso seja colocado em prática. Delegacias especializadas, 24 horas, equipes preparadas para esse atendimento 24 horas. Se acontecer um crime contra a mulher no final de semana, óbvio, vamos supor, na nossa comarca, nós temos o nosso plantão policial, mas não é a mesma coisa. É verdade. Né? Não é a mesma coisa. Então, essas equipes, essa delegacia especializada, vara especializada na violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos hoje aqui a 2ª Vara Criminal, que também acumula a função de uma vara especializada, com propriedade, vem fazendo o seu trabalho. Mas é óbvio que você ter uma atenção toda especializada ao combate desse tipo de crime que aumenta, é óbvio que a resposta à sociedade, ela é melhor, ela é mais direta, ela é mais rápida. O Conselho Tutelar funciona também aos finais de semana? Como é que é? Pelo meu conhecimento, sim. Tem plantão. Tá, eles têm plantão. Tá? O que eu sei sempre, e até em casos que vejo, eu não sei nesse caso em especial o que aconteceu, tá, Márcio? Eu não tô a par. Mas o Conselho Tutelar, ele trabalha em forma de plantão. Sábado, domingo, feriado, temos o atendimento, sim, do Conselho Tutelar. Não sei nesse caso em especial aí o que aconteceu, porque eu não tenho conhecimento dele. Estou vendo aqui que nós tivemos de janeiro a julho deste ano no Brasil 848 casos de feminicídio. De janeiro até julho. É um número que vem crescendo assustadoramente, né? Mesmo com o aumento das leis. E é por isso, Márcio, que eu vejo assim como uma questão muito pontual. Não adianta. Nós vamos continuar falando aqui de criações, né? Ou vamos dar aqui mais força na questão legislativa, aumento de pena, penas significativas, que chegam ao máximo de cumprimento de pena que nós temos no Brasil, que são 40 anos. Mas se nós não tivermos uma mudança na forma educacional de ver com as nossas crianças, na forma de tratar desses tipos de violência e não relativizar, olha que coisa. Esses dias em sala de aula mesmo nós estávamos conversando. Músicas que jovens cantam. Natural. Incentivando formas de violência. Verdade. E às vezes nós repetimos isso sem perceber. De tão cultural que é, né? E aí num debate, os próprios alunos que são jovens trazendo e identificando. Isso é cantado por crianças. E às vezes sem essa malícia, mas isso está incentivando uma cultura machista que é enraizada na nossa sociedade. Tocando, inclusive, nos aplicativos, nas emissoras de rádio, eles tocam uma música que é impressionante, né? Fazendo apologia, inclusive, à violência, né? A violência, ao crime, a subjugar a mulher. E se essa cultura não passar, vinda de todos nós, sociedade mesmo, isso é cultural. Se não tiver essa questão educacional, nós não vamos ter uma redução nesses números só com o aumento da lei é importante. Mudar a lei, aprimorar a lei, isso é muito importante. Não tem como não. Olha que importante hoje nós podermos falar que a Lei Maria da Penha tipifica, e nós vamos ter mais tipificações, é lógico, mas 6 formas de violência. Então hoje a violência vicária está lá. Não é mais insignificante ao ver da lei. Já não era na prática. Mas não é só isso. Tem que ter isso aqui. As pessoas têm que saber que isso é violência. Senão pode parecer que o marido, e a gente fala o homem, mas não é só o homem, tá? É bom deixar claro, porque temos a relação homoafetiva aqui. Mas que aquele homem está humilhando, maltratando, menosprezando aquele filho e falando, viu, eu tô fazendo isso daqui, ó, porque tua mãe merece, hein? Porque tua mãe não fez. Teve um caso recente agora, né? Porque a tua mãe não fez não aqui, mas nacionalmente, que também está sendo citado, a sua mãe não fez a comida que eu queria, ela saiu bater perna, então, ó, você vai ficar sem comer. Você tá vendo, ó, o seu filho vai ficar sem comer, seu filho vai ficar sem se alimentar porque você não fez a comida que eu queria, porque você saiu. Então eu tô fazendo seu filho sofrer, não é o vicaricídio, porque não é uma morte,
uma tentativa de matar, mas é uma violência vicária. Eu tô punindo ele por causa de você. E às vezes isso aí passava e não era tido, conhecido como uma violência tão grave, tal qual é. Entendi. Doutora Rita, muito obrigado mais uma vez por ter atendido a nossa solicitação para essa entrevista. E é claro que vai ser chamada outras vezes para trazer os esclarecimentos sobre as leis, as mudanças das leis e tudo o que se relacione com o Código Penal. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Márcio, André, Ellen. É sempre um prazer estar aqui nas manhãs para poder debater de temas tão relevantes, né? O que a gente espera? E agora só finalizando, eu espero um dia, Márcio, que nós possamos vir aqui e dizer que nós não precisamos ter leis especiais tão fortes para tratar desse tipo de assunto, dessa violência de gênero contra a mulher. Espero que um dia nós não precisemos dessa lei, porque esse assunto já tenha sido sanado, mas enquanto é necessário, nós temos que ter essas mudanças na lei e é importante que elas sejam esclarecidas. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, bom dia, doutora. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.